Amados amigos, amados irmãos, a porção que temos nessa tarde é de uma maneira bem específica a respeito do que Jesus deixou registrado nos seus últimos momentos antes da sua ascensão. Então eu gostaria de ler com vocês em Lucas 44, a partir do versículo Lucas 24, a partir do versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A outra porção está em Atos 1, a partir do versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam, continuando no versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Depois tem um outro texto aqui, só para completar. Atos 2, no versículo 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Essa é a porção para nós nesse dia, nessa noite ou nessa tarde, ou na manhã de amanhã. O que o Senhor quer fazer lembrado a nós, o que Ele me fez lembrado no dia de hoje para compartilharmos, é esse poder que já foi dado à igreja no dia de Pentecostes, quando o Espírito se derrama, conforme está escrito ali na profecia, conforme estava sendo aguardado pelos discípulos no cenáculo,
já foi derramado esse Espírito, e ele frisa muito no Atos, no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a pergunta do Senhor, a convocação do Senhor, né, nesse dia, para nós, nessa porção, é o que nós temos feito, o que nós temos encontrado graça para fazer para o Senhor, através desse poder que nós recebemos, que foi dado no dia de Pentecoste para a igreja, na qual os discípulos receberam, profetizaram, fizeram a obra a qual foi concedida a eles que fizessem. E essa obra não parou, irmãos. Meus amigos, a obra não parou. Nós temos visto que há um questionamento muito grande nos últimos dias. Nós sabemos se é o tempo de restaurar Israel, se é o tempo de restauração da igreja. Então, esse assunto escatológico, o que vai acontecer, nós estamos muito mais preocupados com o que vai acontecer segundo a escatologia, do que cumprir o nosso papel, que já recebemos essa autoridade, esse poder dado pelo Espírito Santo do próprio Cristo, porque esse Espírito Santo só foi derramado depois da obra completa, que foi Jesus morrer na cruz, ressuscitar e derramar o seu Espírito. Então, a obra que ele fez foi completa, para que fosse dado a nós esse Espírito Santo que nos daria esta autoridade para pregar em seu nome o Evangelho e levar a todas as criaturas. E ele cita, a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, os confins da terra chegou até nós. E o que nós temos feito com essa autoridade que nós recebemos? Com esse poder que veio do céu. Porque se os irmãos, sejam vocês meus amigos, se vocês procurarem entrar dentro da palavra no Atos, quando acontece o Pentecoste, você aprenderá muitas coisas, tem muitas lições ali. Porque fala que surgiu do céu, veio do céu, como um vento impetuoso, e foi ali e visitou aqueles discípulos que estavam ali. Então, é só você ir lá, conferir na palavra, que não dá tempo de fazer isso agora. Mas quero dizer para você, vou deixar esta pergunta para nós juntos nesse dia, nessa porção. O que temos feito? Como temos recebido esse poder que foi dado a nós, que somos a igreja do Senhor na face da terra, que somos os teus filhos, que fomos agraciados com essa virtude tão grandiosa do Espírito Santo, enquanto nós vemos que muitas vidas têm perecido pelos valados, pelas vielas, pelos viadutos, por todos esses lugares escabrosos, vidas tirando a sua própria vida. E o que temos feito com essa autoridade que nós recebemos, que é o poder do Espírito Santo sobre nós, que somos testemunhas de tudo que Jesus fez. Essas vidas que estão lá dilaceradas, foi por causa deles que Jesus morreu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então fica essa porção para a nossa meditação. O que temos feito com isso, com essa autoridade, com esse poder que recebemos, enquanto vemos vidas e mais vidas perecendo, porque não tem ouvido
muitas das vezes não têm tido a oportunidade de saber dessa graça salvadora, desse amor incondicional por eles. Então, nessa tarde, nesse dia, ficamos aqui com essa porção. Onde está esse Espírito Santo que habita em nós para fazer vida, para forjar em vidas a palavra da verdade, a palavra da salvação? Que nos ajudemos, que oremos uns pelos outros, para que a igreja do Deus vivo se levante nessa terra e faça aquilo que foi comissionado para ela fazer. Amém, irmãos? Amém, meus amigos? Ficamos assim.